A reunião de família sempre foi um palco silencioso, um ritual em que as palmas das mãos se apertam em sorrisos forçados, e os olhares, cada vez mais furtivos, se cruzam com a expectativa de apreensão. Hoje, como em tantas outras vezes, eu me sentava entre no meio daqueles rostos conhecidos, um corpo presente, mas uma alma invisível. Sempre que algo celebrava o meu irmão mais velho, uma sombra se desenhava sobre mim, e eu sentia a desconexão se intensificando. Ele recebia todos os elogios, as palavras doces do meu pai como flores em um campo da primavera, enquanto eu me via encoberta pelo peso do silêncio. O eco das risadas ao redor se tornava uma correnteza que me arrastava para um lugar familiar, mas apavorante. A solidão. Por que ainda deixo a dor da rejeição me definir? A pergunta gritou em meu interior, quase inaudível no burburinho da sala, mas ressoante o suficiente para me fazer estremecer. Eu sempre fora a filha invisível, enquanto meu irmão navegava pelos elogios. A comparação constante me ferira mais do que qualquer palavra agressiva. O pai, com seu tom crítico, nunca parava de apontar as minhas falhas, as expectativas que eu não conseguia atender, me fazendo sentir que era apenas uma sombra da pessoa que ele realmente desejava. Num movimento quase automático, as memórias começaram a fluir. Lembra-se da primeira vez que você se sentiu insignificante? Olhei ao redor, tentando descobrir em qual rosto a imagem de rejeição ainda permanecia. Desde pequena, o desejo de ser vista, de ser notada, era uma chama ardente que muitas vezes se apagava antes de tocar o olhar do meu pai. Sentada no sofá daquela sala, eu revivia todas as ocasiões em que tinha tentado se destacar, mas só ouvia os ecos da comparação e do desprezo. Naquela tarde, em meio a todos, percebi que, por trás das conversas e risadas, havia um vazio, uma dor que eu não conseguia mais ignorar. Era como se estivesse presa em uma teia, tecida pela percepção de que o amor era um prêmio a ser conquistado, um desempenho em um espetáculo que eu não tinha ensaiado. Meus sentimentos de inadequação surgiram como chagas abertas, ardendo e pulsando com cada glória que meu irmão recebia. O desperdício da dor tornava-se habitual. Era hora de mudar. Embora ter consciência dessa verdade doeu, eu sabia que continuar a viver dessa maneira estava me aprisionando. Era um ciclo vicioso, e eu começava a compreender que para mudar a narrativa, eu precisaria confrontar meu passado e essas lembranças que me oprimiam. Senti uma pequena centelha de resistência se acender dentro de mim, uma determinação para fazer florescer o que havia sido sufocado. Em meio à sala cheia, decidi que não poderia ser apenas espectadora da minha própria vida. O eco da minha dor no presente ressoava, mas eu precisava dar espaço à ideia de que tal dor poderia ser um ponto de partida, não um final. Assim, com o coração pulsando e um novo propósito começando a brotar, caminhei para fora da sala com uma semente de esperança plantada em meu ser. Algo dentro de mim sussurrou que a jornada pela cura começava agora. O primeiro passo em direção à luz que até então eu buscava no olhar dos outros, mas que, afinal, poderia e deveria começar a brilhar de dentro de mim. A noite caiu, e eu me encontrava de volta ao meu quarto, em meio ao silêncio que sempre parecia amplificar minha solidão. A parede à minha frente era o mesmo, canvas em branco onde tantas memórias se projetavam, imagens de uma infância marcada pelo anseio e pela rejeição. Com uma caneta na mão e um diário em meu colo, decidi que era hora de expor essa dor, de encarar diretamente as cicatrizes que eu carregava. Lembre-se da primeira vez que você se sentiu invisível. O pensamento ecoou novamente. Fechei os olhos e fui transportada para uma tarde chuvosa, em que eu, com apenas 7 anos, me sentei à mesa de jantar, radiante de expectativa, esperando que meu pai olhasse para mim. A festa de aniversário do meu irmão estava em andamento, balões esvoaçantes decorando a sala. Enquanto todos celebravam, eu me sentia como uma estátua de mármore, bela por fora, mas gelada e sem vida. O olhar do meu pai se aventurava constantemente para o irmão, seu favorito, enquanto eu buscava capturar um lampejo de aprovação. Mas o que mais vi foram os sorrisos, os abraços e a exclusão nas faces daquelas pessoas que diziam que eu era parte da família. O frio da solidão se intensificava. As memórias emergiam, uma a uma, como folhas secas sopradas pelo vento. Cada lembrança, um ladrilho na construção de minha dor. Nunca sou boa o suficiente. Tal como as palavras cravadas em minha mente, um mantra corrosivo que me acompanhava por toda parte.
Minha infância era pontuada por comentários do tipo: se você se esforçasse mais, poderia ser como seu irmão. Cada uma dessas frases se entrelaçava em uma ideia central: eu não merecia amor, a menos que atendessem às expectativas alheias. Esse era o primeiro traço do mural da minha vida. Um ciclo de expectativas irreais que formou uma caverna escura em meu interior. Enquanto escrevia, lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Reconhecer a criança que eu fui me trazia uma mistura de dor e compaixão. Ouvia os ecos de minha voz jovem pedindo por amor, por atenção. Uma vez, ao tentar ajudar em uma tarefa na cozinha, fui confrontada pela crítica mais uma vez. Por que você não consegue fazer isso direito? A pergunta ressoava na minha mente como uma sentença. Senti a humilhação como um manto pesado, sufocante. Naquele exato momento, jurei que nunca mais falharia, que sempre agradaria para evitar a dor da rejeição. A tinta da caneta escorria em um fluxo ininterrupto, revelando não só as lembranças, mas também a criança interior ferida. Essa parte de mim ainda permanecia viva, aninhada em um canto escuro e esquecido, da minha alma. O desejo de ser vista e reconhecida lutava em vão contra as correntes da comparação que me prendiam ao chão da insegurança. A imagem daquela menina sentada na mesa, inchando de contenção emocional, clamava por atenção. Eu queria erguer-me, querer algo mais para minha vida. A negatividade que meu pai havia projetado em mim tornara-se parte da fonética familiar, uma melodia distorcida que ecoava em minha mente. O amor, para mim, sempre pareceu condicionado e escasso, um presente que eu precisava conquistar e que costumava escapar por entre meus dedos. As sombras do passado sussurravam. A rejeição não apenas apagava minha luz, mas também borrava minhas crenças sobre quem eu era. Conforme escrevia, comecei a notar padrões. Era como se eu estivesse refém de uma narrativa antiga, uma história na qual eu mesma não desejava continuar sendo protagonista. A cada palavra, a cada frase do que eu havia escrito sobre as expectativas e os erros, a dor que me acompanhava começava a se desfazer lentamente, revelando a raiz da ferida que carregava. Decidi que era hora de acabar com a repetição desse ciclo de dor. Confrontar o passado não significava mudar a realidade, mas sim compreendê-la. Em vez de deixar que a crítica constante moldasse minha autoimagem, eu poderia escolher uma nova narrativa. A jornada de cura começaria com a aceitação do que eu era e onde eu tinha estado, permitindo que a criança interior encontrasse amparo e validação. Com isso, um novo entendimento começou a florescer dentro de mim. A cada dia, eu me aproximava um pouco mais da verdade dolorosa, mas libertadora, que a rejeição não definia meu valor. Reconhecendo minha história e permitindo que aquela parte de mim se manifestasse, eu daria espaço à transformação, abrindo a porta para um novo caminho, um que me levaria à aceitação plena de quem eu sou e ao amor que eu merecia. O eco da dor não seria mais a trilha sonora da minha vida. Era hora de escrever uma nova canção, uma feita de aceitação e amor próprio. Nos dias que se seguiram à minha epifania sobre a importância de reescrever minha narrativa, um novo universo se abriu diante de mim. A sala estava repleta de livros, mas um em especial chamou minha atenção, como se estivesse esperando por mim. Era um volume de Carl Jung, marcado por um título que vibrava em harmonia com meu novo propósito. A Sombra. Com uma mistura de ansiedade e expectativa, minhas mãos folhearam as páginas e logo me deparei com um trecho que falava sobre a sombra. A parte de nós que escondemos e que, se não confrontada, acaba por controlar nossas vidas. As palavras dançaram diante de meus olhos, ecoando verdades que eu outrora hesitava em reconhecer. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos aparece como destino. O frio percorreu o meu corpo ao entender que havia passado tantos anos fugindo de partes de mim mesma, da dor que carregava, e que isso havia moldado de forma negativa minha autoimagem. A luz tênue em meu quarto só aumentava a intimidade daquele momento. Eu precisava entender melhor essa sombra, essa voz interna que sussurrava inseguranças e comparações. Ali, imersa nas reflexões de Jung, percebi que a rejeição do meu pai não era apenas uma ferida. Era um eco ressoando na minha psique, modelando a percepção que tinha de mim e das minhas relações. Lembranças começaram a emergir como bolhas subindo à superfície. Cada cena, cada palavra,
Cada crítica se revestia de um novo significado. Ao ler sobre a integração da sombra, fui lembrada de como sempre busquei a luz dos outros, mas negligenciei minha própria eletricidade interna. Senti um impulso de empatia por mim mesma. A criança que clamava por carinho agora se tornava uma voz que exigia ser ouvida, respeitada. O desejo de conhecer melhor essa parte esquecida de mim se tornou um chamado inescapável. Comecei a anotar em um caderno documentos de autoexploração. O que a rejeição me ensinou? Quais aspectos da minha persona eu havia criado para sobreviver? Aquele exercício de introspecção começou a descortinar qualidades que eu havia tomado como fraquezas. Vulnerabilidade se tornava uma força. Eu percebia que havia dentro de mim uma resiliência inexplorada, um potencial que estava obscuro devido às sombras lançadas pela minha história. Cada página escrita se transformava em um novo passo em direção à compreensão. Compreendi que, para integrar minha sombra, eu precisava dar espaço à dor. As lágrimas começaram a escorregar novamente, mas desta vez eram de libertação. Comecei a aceitar a verdade de que as experiências dolorosas não precisavam definir minha identidade. Decidi que era mais do que os rótulos que minha família me impôs. Os ecos da rejeição foram se beatificando em ensinamentos. Cada palavra tornava-se um testemunho da minha força. Numa noite clara, após um dia repleto de insights, senti uma vontade feroz de me reconectar com aqueles que sempre estiveram perto de mim. Entrei em contato com a minha mãe, com a intenção de expressar o quanto a ausência dela havia me afetado. Lembrei-me das vezes em que me sentia sozinha durante as discussões que testemunhei entre ela e meu pai. A escolha de ser corajosa e abrir o diálogo virou um desdobramento natural do que eu havia aprendido com Jung. Entrei em contato com ela e, para minha surpresa, recebi uma resposta calorosa. Conversamos sobre nossas histórias. Uma força inesperada surgiu enquanto revelava minhas feridas. Falei sobre como sempre busquei sua aprovação, como suas ausências reverberavam em meu coração, e quando terminei, as emoções estavam à flor da pele, mas havia um alívio inexplicável. O diálogo informal evoluiu para um espaço genuíno de compartilhamento, onde expus minhas inseguranças e me senti escutada. Naquele dia, compreendi que a verdadeira aceitação começa em mim, mas também se estende para os outros. O amor e a compreensão poderiam ser os novos guias na jornada de cura. O reconhecimento dos meus sentimentos tornou-se um caminho para a transformação, para finalmente me libertar das correntes da rejeição. A percepção de que todas as partes de mim, inclusive as sombrias, necessitavam do meu amor e atenção, foi o presente mais valioso que recebi. Eu queria que a menina invisível internalizasse que era digna de carinho, de amor incondicional. O reconhecimento da sombra não era o fim, mas sim um novo começo, uma jornada de individuação, onde eu finalmente poderia me apresentar ao mundo, não como um reflexo das expectativas alheias, mas como eu mesma, uma mulher sempre em busca da luz que existe dentro de mim. O sol brilhava intensamente naquela manhã, como se o universo estivesse conspirando a meu favor. Eu estava determinada a me aprofundar mais na minha jornada de autoconhecimento. As últimas semanas foram um verdadeiro teste de coragem e descoberta. Os momentos de clareza, embora belos, também traziam consigo a responsabilidade de encarar verdades desconfortáveis. O caderno que usava para anotar minhas reflexões tornou-se o meu aliado mais próximo. Cada página preenchida era um passo em direção à autoconsciência. Decidi que era hora de mergulhar mais fundo em minha história familiar, não só para entender a sombra que existia em mim, mas também para confrontar as crenças que eu havia alimentado por anos. Agendei uma sessão de terapia, um espaço seguro onde poderia explorar minhas emoções livremente. A terapeuta que eu escolhi possuía uma abordagem compassiva, e enquanto eu falava sobre a rejeição e como a crítica constante de meu pai moldou minha infância, uma nova coragem se acendeu dentro de mim. Eu precisava visualizar o que estava abrindo mão. Como isso impactou suas escolhas, Ana? A terapeuta perguntou, com uma voz suave e tranquila. Respirei fundo e senti lágrimas brotarem em meus olhos. Sinto que sempre busquei ser aprovada, mas nunca soube quem eu era realmente. As palavras saíram com dificuldade, como se eu estivesse desbloqueando uma porta travada há muito tempo. Os flashbacks começaram a surgir. Lembranças de épocas em que me sentia presa em um papel que nunca escolhi. Como eu tinha me tornado a filha estudiosa, a filha perfeita, moldada para a plateia, mas desprovida de autenticidade.
Com cada memória, percebia mais sobre meu complexo de rejeição que se manifestava em cada relacionamento. Eu atraía parceiros emocionalmente indisponíveis, sempre esperando que, com o tempo, alguém me validasse. Durante a sessão, a terapeuta me encorajou a visualizar a criança interior que era tão ignorada, que se sentia invisível. Com os olhos fechados, imaginei essa menina. Ela se parecia comigo, mas seus olhos estavam cheios de tristeza e solidão. Perguntei a ela o que precisava de mim. Apenas que você me veja, ela respondeu. E eu soube que essa era a primeira vez que eu a ouvia de verdade. Eu sabia que precisava honrar essa parte de mim, dar-lhe vez e voz. Saí da terapia revigorada, mas também com a sensação de que uma tempestade interna estava prestes a se desenrolar. As revelações eram apenas o começo. Comecei a escrever cartas para cada membro da minha família, não para enviar, mas para esclarecer o que eu sentia. No papel, as palavras estavam carregadas de emoções que carregava há anos. Mágoa, raiva e, principalmente, um anseio por conexão. Enquanto escrevia, a raiva se tornava uma torrente catártica. Pai, suas palavras me feriram. Com todos os seus comparativos, você me fez sentir menos, sem valor, porque eu nunca fui o suficiente para você. As frases dançavam à medida que eu despejava tudo que havia acumulado ao longo dos anos. O ato de escrever era libertador. Percebi que não somente eu precisava do perdão, mas também do entendimento. Não apenas da dor que o meu pai havia causado, mas do que estava por trás da sua própria sombra, suas frustrações e inseguranças, que ele projetou inconscientemente em mim. Uma nova compreensão se formava em mim, a compaixão. À medida que me aprofundava na dor, percebi que ele também era um produto da sua própria história, da sua própria infância. Aceitar essa realidade não tornava a dor menor, mas era um passo em direção à libertação. Ao entender suas limitações, eu poderia soltar a defesa que mantinha contra ele. A luta contra a sombra e o complexo de rejeição se tornavam um diálogo mais harmonioso. Ao invés de me condenar, percebia que precisava me acolher em vez disso. A criança interior em mim não apenas desejava ser vista, mas também desejava entender o que significava ser suficientemente boa, não apenas em termos de conquistas, mas em essência. Durante uma tarde chuvosa, me vi sentada novamente no sofá, apenas eu e o diário. As gotas de chuva contra a janela criavam uma trilha sonora suave, enquanto eu escrevia mais uma vez. Querida Ana, você não precisa mais performar. Você é amada por ser quem você é, não por quem seus pais esperavam que você fosse. Aquela autoafirmação ressoou, e as lágrimas surgiram, mas agora eram de alívio. Concluí que eu não precisava carregar sozinho o peso da minha dor. Também comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres que lutavam com o mesmo histórico de rejeição e percepção distorcida de si. Laços de empatia começaram a se formar, e minha sombra, que antes era um fardo, começou a se transformar em um elemento de conexão. Uma dessas reuniões estava repleta de corações abertos e histórias surpreendentemente similares às minhas. Em um ambiente de entendimento, comecei a contar minha história. Ao compartilhar minhas experiências, percebi que as outras mulheres também traziam suas sombras e feridas. A validação nos uniu. Assim que terminei, o alívio foi palpável. Depois de anos de solidão, finalmente estava cercada por pessoas que entendiam. A jornada de cura, que inicialmente parecia solitária, agora tinha cor e vida. Sentindo um novo senso de pertencimento e aceitação, a mensagem de Jung ressoava forte dentro de mim. À medida que incorporava cada parte da minha identidade, a sombra se tornava não mais um empecilho, mas uma aliada na minha jornada de individuação. A verdade é que as partes escondidas dentro de mim desenvolviam uma nova tonalidade de esperança e resiliência. Eu sabia que o caminho seria longo, mas estava finalmente disposta a caminhar. A jornada de cura não era apenas sobre eu encontrar a luz, mas também sobre aprender a dançar com as sombras que ainda faziam parte da minha história. À medida que os dias se transformavam em semanas, eu me sentia cada vez mais no controle da minha história. A jornada de cura não era uma linha reta, mas uma montanha russa de lições, descobertas e, ocasionalmente, retrocessos. No entanto, um fio de determinação se tornava mais
forte a cada dia, e, no fundo, sabia que haveria um momento decisivo em que todos os aprendizados se reuniriam em um único evento transformador. A terapia e os grupos de apoio me ensinaram sobre a importância de estabelecer limites saudáveis. Eu começara a entender que não precisava aceitar a crítica ou o desprezo como parte natural da convivência familiar. Em vez disso, ao confrontar os membros da minha família, poderia escolher a autenticidade como meu novo padrão. Foi em um dia ensolarado que o momento decisivo chegou. Assim que saí do trabalho, decidi que era hora de ter uma conversa aberta e honesta com meu pai. O coração pulsava acelerado em meu peito, mas a determinação se sobrepunha ao medo que sempre havia sentido ao enfrentar suas críticas. Apreensiva, antes de ir, peguei meu diário e escrevi algumas notas sobre o que gostaria de expressar. Pai, eu quero falar sobre como suas palavras me afetaram. Lia em voz alta para mim mesma enquanto me organizava mentalmente. O simples ato de articular minhas emoções já era como uma vitória. As lembranças de sua crítica ressoavam no fundo da minha mente, mas agora tinha algo mais forte em mim. A voz que havia silenciado por tanto tempo estava prestes a ser ouvida. Quando cheguei à casa dos meus pais, a atmosfera era pesada, mas meu espírito estava firme. Meu pai estava na sala, apoiado na poltrona, uma clássica imagem de sua autoridade, sempre pronto para emitir julgamentos. Mas, ao contrário das visitas anteriores, hoje me sentia como uma mulher adulta, determinada e empoderada. Oi, pai, eu disse, sentindo as palavras começarem a escorregar para fora. Eu gostaria de conversar. O olhar dele se intensificou. Flashes de preocupação e desinteresse dançaram em seus olhos. Sobre o que, Ana? Perguntou ele, em seu estilo típico de se mostrar evasivo. Com um empurrãozinho de coragem, eu disse: sobre como você me fez sentir ao longo dos anos. Como suas comparações com meu irmão me deixaram com um sentimento constante de que não sou boa o suficiente. O silêncio que se seguiu foi como uma tempestade prestes a explodir, mas eu decidi não recuar. Essa era a minha oportunidade de ser ouvida. Ele franziu o senho, sutilmente, mas mesmo assim tão familiar, como se estivesse se preparando para outro ataque de críticas. Ana, você não pode se deixar levar por isso. Sempre que eu o fiz, foi por seu bem. Meus músculos se tensionaram, mas continuei. Pai, eu quero que você saiba que não estou mais disposta a aceitar seu por seu bem. O que você chamava de amor, na verdade, era crítica. Eu não sou responsável pela sua percepção de sucesso ou fracasso. Enquanto falava, percebi que as lágrimas não eram sinal de fraqueza, mas de libertação. Estava finalmente expressando a dor que carregava há tanto tempo. Ele permaneceu em silêncio, mas havia algo diferente na forma como sua expressão começou a mudar. Senti uma pequena abertura, uma fraqueza em sua armadura de crítico. Eu não percebi que tinha um impacto tão grande. Uma palavra de aprovação nunca foi meu forte. Admitiu com um tom de vulnerabilidade que eu não esperava. Uma parte de mim queria gritar de alegria. Outra parte estava paralisada pela dúvida de que ele poderia mesmo mudar. Essa conversa foi a primeira vez em que percebi que mesmo as sombras poderiam ser iluminadas pela verdadeira discussão. Saí de lá sentindo uma luz que não sentia há muito tempo. Um peso tirado das minhas costas. Eu estava começando a ver, não apenas o papel de vítima que sempre havia habitado, mas a capacidade de ser autora da própria história. Naquela mesma noite, algo em mim decidiu dar um passo além. Eu não queria apenas reagir. Eu queria ser intencional na criação de uma vida baseada na autenticidade. Hadrian, meu parceiro, percebeu minha transformação. Ele era alguém que sempre se esforçava para ser compreensivo, mas agora poderia ver que eu estava me conectando mais profundamente comigo mesma. A vulnerabilidade que antes temia agora se tornava meu aliado. Fui a um café, sentada sozinha, observando a vida ao meu redor. As conversas que ouvi de outras mesas refletiam histórias de dor e superação, e fui tomada por um desejo de fazer mais. Era hora de integrar tudo o que tinha aprendido. Com um impulso de iniciativa, decidi criar um grupo de apoio para mulheres em situações similares à minha. Uma rede de apoio onde pudéssemos compartilhar nossas feridas, nossos desafios e nossas vitórias. Enviei mensagens através das redes sociais e a resposta foi poderosa. Mulheres se juntaram a mim,
cada uma com suas histórias de rejeição, solidão e busca por amor. Os encontros se tornaram um refúgio, um espaço seguro para fortalecer laços, fazer terapia de grupo e compartilhar ferramentas que haviam ajudado em nossas jornadas. Naqueles encontros, comecei a me sentir como uma facilitadora. As histórias que ouvi inspiraram minha própria redenção. Cada uma delas continha um fragmento do que eu estava aprendendo sobre amor e aceitação. A dor que uma vez me isolou agora me conectava com outras, e a força coletiva criava um impacto profundo em nossos corações. Uma manhã, enquanto organizava o próximo encontro, ocorreu a epifania. Eu não precisava ser perfeita para ser amada. Eu poderia ser verdadeira, com todas as minhas imperfeições e feridas. Assim, criei um mantra que eventualmente se tornou um hino de empoderamento. A dor da rejeição não me quebrará, pois é nela que encontro meu caminho. Cada mulher no grupo se apropriou dessa frase, apropriando-se de suas experiências de dor como uma ponte para a transformação. Esse foi o pináculo da minha jornada. Eu me vi não apenas como uma mulher em busca de cura, mas como uma mentor que inspirava outras a abraçarem a autenticidade em linha com suas verdades. Mudar a percepção do meu pai, o papel de vítima e as relações passadas se tornaram ações de empoderamento, não de desgosto. Em cada lágrima já vertida, havia um propósito. E nos momentos de escuridão, a luz que eu buscava sempre esteve dentro de mim, esperando para ser reconhecida e libertada. Eu sabia que o caminho da cura nunca terminaria, mas já não me sentia mais sozinha nessa jornada. Eu era um farol de luz, não apenas para mim, mas para todas aquelas mulheres que se uniam a mim na busca pela aceitação e liberdade emocional. O futuro não. Estava mais escrito nas expectativas de outros, mas nas minhas próprias mãos, e isso preenchia meu peito de um amor profundo, porque a prática da liberdade era um ato diário de autocompaixão. Com o crescimento do grupo de apoio e a interiorização dos ensinamentos que compartilhávamos, minha vida começou a mudar em múltiplos níveis. A cada semana, a nossa comunidade se tornava mais forte, e as conexões que formávamos eram uma luz brilhante, guiando-nos em um caminho de autenticidade e amor mútuo. Eu estava me permitindo ser mais vulnerável, deixando a minha criança interior se manifestar, uma experiência verdadeiramente libertadora. Um dos eventos que mais marcou essa trajetória aconteceu durante uma reunião, quando convidei todas as mulheres presentes a compartilhar não só suas experiências de dor, mas também uma intenção positiva que quisessem materializar. Aquilo era mais do que uma conversa. Éramos um grupo determinado a dar passos rumo à vida que desejávamos. Quando chegou a minha vez, fechei os olhos e, com a confiança que tinha adquirido, declarei: minha intenção é viver com autenticidade, expressando-me genuinamente sem medo do julgamento. Essa afirmação despertou um calor em meu coração que enchia o ambiente de esperança e compreensão. As semanas seguintes foram recheadas de novas práticas. Decidimos estimular um espaço onde pudéssemos não apenas discutir nossas dores, mas também celebrar conquistas, por menor que fossem. Uma delas conseguiu um novo emprego, outra rompeu definitivamente um relacionamento tóxico, e outras reencontraram antigas paixões. Cada vitória que compartilhávamos se tornava um passo para a liberdade e o amor próprio, um eco do que Jung nos ensinou sobre a individuação, onde a integração de nossas sombras era crucial. Finalmente, um desafio inesperado se apresentou, testando a nova postura que havia adotado. Certa vez, durante uma conversa com o grupo, surgiu a ideia de realizar um evento para compartilhar publicamente nossas histórias. Essa decisão foi simples, mas poderosa. Significava que não estávamos apenas curando a nós mesmas, mas também possibilitando que outras mulheres encontrassem encorajamento em nossas experiências. O evento tomou forma rapidamente. Com o apoio de todas, organizamos um workshop onde cada uma teria a chance de ter sua voz ouvida. No entanto, à medida que esse grande passo se aproximava, percebi que, apesar do progresso que fiz, ainda havia um resquício de medo em relação a expor minha história com meu pai. Nas semanas que antecederam o evento, trabalhei para entender e enfrentar esse medo. O dia chegou e, ao entrar no palco, o coração disparava. Olhei para a plateia e respirei fundo. O que eu sentia não era apenas pânico. Era também a energia de todas aquelas mulheres que me apoiavam. Com o microfone em mãos, comecei a compartilhar meu relato de dor e superação,
ao mesmo tempo em que enfatizava os momentos de luz que havia encontrado ao longo da jornada. O calor dos aplausos e as reações sinceras do público foram formações perturbadoras, desafiando o sentimento de inadequação que ainda ecoava dentro de mim. Quando compartilhei a parte mais íntima sobre meu relacionamento com meu pai, uma espiral de emoção invadiu a sala. A vulnerabilidade que havia me paralisado agora ressoava como uma força. Após o evento, diversas mulheres se aproximaram para compartilhar suas próprias histórias. Eu me senti honrada e tocada por cada relato de luta. Estava claro que o poder coletivo da partilha estava transformando não apenas a mim, mas a todos nós. Um vínculo pela dor, pela emoção e pela superação. A prática da liberdade tornou-se uma expressão diária. Decidi cultivar um ambiente onde as vitórias pudessem florescer, incessantemente compartilhadas, reforçando a ideia de que não éramos definidas pelas nossas experiências negativas. Percebi que a verdadeira liberdade estava em expressar todas as camadas do meu ser, enquanto incentivava outras a fazer o mesmo. Minhas interações com a família também começaram a mudar. Compreender o papel que cada um deles desempenhou em minha vida se tornou essencial, e invitei meus pais para o evento. No final de semana, o fiz de forma respeitosa, mostrando a eles a mulher que eu tinha me tornado. Quando me sentei à mesa com eles, uma vulnerabilidade familiar flutuava no ar. Liguei o botão da sinceridade. Desejava que entendessem como a crítica havia me afetado, mas também quão longe havia chegado. Ver o olhar de meu pai se suavizar ao ouvir minhas palavras foi um movimento de compaixão. Eu sinto muito, Ana. Tive medo de perder você, disse ele, abrindo espaço para um novo diálogo. Essas interações trouxeram à tona uma nova dinâmica familiar, onde a dor e a crítica começaram a ser apagadas por uma busca de compreensão e empatia. A partir de então, a verdade de que a relação que eu tinha com meu pai poderia ser melhorada se tornou um solo fértil para plantar as sementes da reconciliação. Por último, como parte da minha contínua jornada de autodescoberta, decidi buscar mais conhecimento sobre desenvolvimento pessoal e sobre os conceitos junguianos. Me aprofundei em suas ideias sobre a sombra, estudando como integrar todas as facetas do meu ser. O que antes era um sentimento de fragilidade agora se transformou em um testemunho de como as experiências dolorosas podem se tornar fontes de força. A prática de liberdade não era um destino final, mas um compromisso diário de amor próprio e compaixão. Hoje, ao olhar no espelho, não vejo mais uma menina invisível. Vejo uma mulher que carrega as cores de sua história e que irradia amor e compaixão. A luz que eu buscava dentro de mim agora brilha intensamente, e estou aqui para compartilhá-la com o mundo. Com o passar do tempo, a transformação que vivenciei se solidificava e se expandia, tornando-se uma nova maneira de ser e de ver o mundo. Os encontros do grupo de apoio, que antes eram um espaço de acolhimento para desabafos e curas individuais, agora se transformavam em um verdadeiro movimento de empoderamento. Eu percebia que a dor e a vulnerabilidade, ao serem compartilhadas, uniam as mulheres em uma força coletiva capaz de inspirar outros. Decidi que, além dos encontros regulares, era hora de levar essa mensagem ainda mais longe. Planejei um workshop maior, onde poderíamos não apenas compartilhar nossas histórias, mas também dar suporte àquelas que, assim como nós, buscavam transformação e conexão. Convidamos outras mulheres da comunidade a se juntarem a nós, criando um espaço acessível e acolhedor. A energia daquele dia era contagiante. O auditório estava repleto, e o clima vibrante preparava o terreno para as histórias que seriam compartilhadas. Ao subir ao palco, senti uma mistura de nervosismo e determinação. As experiências que havia vivenciado fluíam em minha mente enquanto eu lembrava do quanto tinha evoluído. Quando finalmente peguei o microfone, compartilhei minha jornada, a dor que me acompanhou por tanto tempo e o processo de encontrar minha voz. A cada palavra, via rostos se iluminando, expressões de compreensão e empatia surgindo na plateia. Ao terminar, fui recebida por aplausos calorosos, e uma onda de alívio e gratidão me invadiu. O que comecei como uma busca pessoal havia se transformado em um legado coletivo de cura. Após o evento, muitas mulheres se aproximaram para dividir suas próprias histórias. Fui tocada por cada relato, percebendo que nossa dor unida poderia ajudar outras, criando um ciclo de apoio e amor. Essa rede que construímos juntos era um testemunho poderoso de que a vulnerabilidade, quando compartilhada, se transforma em força. Com isso,
entendi que nossas histórias não eram apenas sobre nós, mas sobre a capacidade de ajudar outras a se sentirem à vontade para compartilhar suas verdades. Durante aqueles meses, trabalhei não só como facilitadora, mas como uma mentora, e percebi que minha missão estava se solidificando. Minha interação com minha família também começou a mudar. Compreender o papel de cada um deles se tornou essencial. Um dia, convidei meus pais para o próximo encontro do grupo, decidida a mostrar a eles a mulher que eu tinha me tornado. Na mesa, o espaço era preenchido por uma vulnerabilidade nova. Ao compartilhar minhas experiências, vi meu pai ouvindo atentamente. Quando terminei, seu olhar se suavizou e pela primeira vez ele admitiu: Ana, eu sinto muito. Tive medo de te perder. Essas palavras geraram um novo diálogo, onde a dor e a crítica começaram a ser apagadas, dando lugar à compreensão e empatia. Além disso, continuei minha jornada de autodescoberta, aprofundando meus conhecimentos sobre o desenvolvimento pessoal e os conceitos de Jung. Integrei as lições sobre a sombra, estudando como aceitar e abraçar todas as facetas da minha identidade. O que antes me parecia uma fragilidade agora refletia-se em força. A prática da liberdade não era um objetivo a ser alcançado, mas um compromisso diário com o amor próprio. Hoje, ao olhar no espelho, não vejo mais uma menina invisível, mas uma mulher inteira, vibrante e cheia de amor. A luz que sempre busquei agora brilha intensamente dentro de mim, e estou aqui para compartilhá-la com o mundo. O legado da cura está selado em cada conexão que formei, em cada história que compartilhei. E isso, por si só, é um farol de esperança para todas nós.